Hoje nós vamos falar um pouco sobre café, a sua história, como que evoluiu o café no Espírito Santo e quais as perspectivas da evolução do café aqui no nosso estado, inclusive questões ligadas a aspectos ambientais do café. E também vocês vão conhecer um pouco a história do café Capitania, um grande café que se desenvolveu aqui no Espírito Santo e que foi exportado para o Vaticano e foi consumido pelo Papa João XXIII. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui na casa do Dr. Zito Manski, que é agrônomo, fitopatologista e tem uma larga experiência na produção do café aqui no estado do Espírito Santo. Como que o café surgiu no mundo e a história dele, inclusive vindo para o Brasil e chegando aqui no nosso estado? A história do café começa lá na Abissínia, antiga Abissínia, que hoje chama-se Etiópia, né? Foi descoberto pelas ovelhas daquele pastor Calde, né? Que pastoreando as ovelhas, quando elas passavam naqueles arbustos e comiam aquelas frutinhas vermelhas, elas ficavam mais expostas do que as outras, né? E ele observando aquilo, nas caminhadas, esses animais resistiam mais ao percurso, né, quando comiam os frutinhos. Sim. E esse café, então, ele foi descoberto naquela faixa de altitude de 800 a 1.600, 1.700 metros, e numa região de latitude em torno de 10 graus norte. Sim. Nós temos toda essa faixa de 10 graus norte, o café só vigora em altitudes mais elevadas. Ah, interessante. Então, esse café foi levado para os monges lá, e os monges começaram então a fazer as infusões, as primeiras infusões. Daí foi explorado pelos árabes, que mantiveram essa exploração durante uns 400 anos. Conseguiram, com o passar dos tempos, em torno do ano do século XV, esse café chegou em Constantinopla. Falam até que foi a primeira loja de café. Aí ele passou a ser consumido como café torrado em infusão. Nesse período que ele passou a ser explorado lá, ele chegou até a Europa. Então as primeiras lojas de café foram em Paris, inclusive aquelas pessoas famosas, o café era um produto de luxo, né? E até aquele escritor Voltaire, o Rousseau, essas pessoas que usavam, participavam dessa... Eram os apreciadores. Os apreciadores do café. E os holandeses, na realidade, quem implantou o café na América foram os holandeses. Primeiro foi plantado em Java, lá na Ásia, né? E depois veio para a América Central, em São Domingos, Cuba. Cuba tem café também. Sim. E a Guiana holandesa. Da Guiana holandesa foi para a Guiana francesa. E foi da Guiana francesa que o café chegou à Amazônia. A Amazônia? Chegou antes na Amazônia do que chegou aqui no na Amazônia. Sudeste? O Francisco de Melo Palheta, que foi em missão oficial, o Grã-Pará, que era o governador lá da região, o Grã-Pará abrangia o Maranhão, o Pará, né? Sim. E o café, então, veio a ser plantado, ele foi na missão oficial, mas o objetivo principal era conseguir a semente de café. Ele era plantado embaixo da mata? Ele era plantado sombreado, como lá na Etiópia. Exatamente. E foi repetido esse mesmo processo lá na Amazônia. Ele foi com a missão de resolver litígio lá de divisas com a Guiana, né? Sim. Mas o objetivo principal era trazer a semente de café. Sim. Dizem que ele trouxe 5 mudas, ele criou um certo romance com a mulher do governador de lá. Sim. Ela gostou dele, simpatizou com ele e colocou a semente no bolso dele quando ele partiu para o Brasil. Essa história é muito interessante. O café tem todas essas nuances, né? Uma outra versão é que ele foi de fato com o objetivo de comprar essa semente lá. Porque passado
poucos anos depois, ele já estava pedindo gente, pedindo escravo para cuidar da lavoura, que tinha em torno de 2.000 covos de café lá na Amazônia. Sim. Então é sinal que ele, além dessa semente que ele ganhou, ele adquiriu essa semente lá, né? Sim. na Guiana Francesa. E o café veio para o Rio de Janeiro já uns 40 anos depois, em 1760, por aí que ele chegou no Rio de Janeiro. E foi trazido lá do Belém para o Rio de Janeiro. Mas antes ele já estava espalhado na Bahia, no Nordeste. Aí quando ele chegou no Rio de Janeiro, o Dom Pedro incentivou o plantio naquela região da Tijuca, do Corcovado ali. Sim. Aquelas matas eram cafezais. Sim. O Rio de Janeiro passou a ser o maior produtor de café no Brasil. Foi uma das primeiras áreas. Imperial, né? Inclusive, quando se fala da recuperação da Floresta da Tijuca, pelo Major Acher, né? Exatamente. Foi esse trabalho. Após o esgotamento das lavouras lá, do café, né? Aí o Rio de Janeiro foi perdendo para São Paulo. Dali para São Paulo, ele passou pelo Vale do Paraíba e chegou até São Paulo. Sim. Aí São Paulo, encontrando aquela terra fertilíssima, né? Sim. O Oeste Paulista. Era de terra roxa. Né? Terra roxa. Aí, um período de alta produção, até 1980, o Brasil já era grande exportador de café. Sim. E daí veio evoluindo e chegou ao Espírito Santo em 1860. Foi quando desenvolveu a cafeicultura aqui no sul do estado, né? Começou no sul do estado, chegando até Vitória. E em 1820 o governador Rubim que incentivou o plantio, né? Aliás, esse café ele foi plantado primeiro no litoral. E aquele problema dos escravos, em 1880, ficou dependendo da mão de obra dos imigrantes. Começaram em 1860, né? 1840, 1860. Sim. Então, os imigrantes, na realidade, que difundiram mais a cafeicultura no Espírito Santo. E a evolução disso? A evolução foi que, em 1860, parece que já teve uma geada, houve uma queda de produção, depois alavancou novamente, cresceu a produção. E na virada do século, em 1900, o Brasil já produzia mais de 15 milhões de sacas de café. Já no início do século, em 1900? Em 1906, já teve a crise do café, né? Como foi essa crise? Então, em 1906, foi assinado o Acordo de Taubaté, com o governo de São Paulo e Minas Gerais. E qual era o objetivo? O objetivo era o governo começou assim, tipo um projeto do governo de segurar o estoque para evitar a baixa dos preços. A produtividade era grande, o mercado... A produtividade era grande e houve... O mercado já estava saturado. O mercado estava saturado. Então houve um acúmulo de estoque. Sim. E depois o mercado reagiu, voltaram a produzir novamente. Nesse período tinha sido proibido o plantio de café. Agora, o Espírito Santo não foi tanto abalado, porque o café do Espírito Santo era produzido não era uma quantidade tão grande, né? Isso daí você está falando a nível nacional, né? Que aí tinha o peso muito grande aí de São Paulo. São Paulo tinha uma Minas produção. Gerais. Depois entrou o Paraná em 1930, 40, né? Aí aumentou demais a produção. Então veio outra crise em 1929, com quebra da Bolsa de Nova York, né? Sim. Aí foi um problema externo no mercado. Um problema no mercado externo. Aí diminuiu o consumo nos Estados Unidos. Sim. E o Brasil produzia mais café do que exportava. Então, como o consumo ainda era pouco no Brasil, foi criando um estoque muito grande. Esse acordo de Taubaté, na realidade, o objetivo foi esse, regular o mercado. Só que ele abriu o guarda-chuva para os outros países começaram também a plantar muito café. E quais os países começaram aí? Despontou, por exemplo, a Colômbia, a América Central, né? Guatemala, Costa Rica.
passaram a produzir muito café. Sim, competir com o Brasil também. O Robusta praticamente era produzido o Brasil praticamente não produzia Robusta, né? Sim. Depois eu falo na história do Robusta. Nós produzimos o Arábica aqui, né? Produzimos o Arábica. Então a história do Robusta começa em 1908, 1910, quando Jerônimo Monteiro trouxe as primeiras sementes que foi plantado no sul do estado. Só a partir de 1930, 1940, que foi aberto o norte do Espírito Santo, ultrapassaram o Rio Doce. Então os produtores se deslocaram do sul para o norte. E nesse trajeto eles levaram as primeiras sementes de conilon. Mas como o conilon não tinha importância, não tinha mercado, e eles tinham tradição de plantar o arábica, então houve aquela explosão do plantio de arábica no norte do Espírito Santo. E tinha bom resultado? Tinha bom resultado. Com a arábica? Solos férteis, desmatava a mata nativa. Sim. E plantava o café. A primeira leva? A primeira leva foi uma beleza. Como aconteceu no estado do Rio, houve a exaustão das plantações, né? E o café não era plantado com técnica, ele era plantado seguindo morro, em linhas morro acima, né? Sim. Aí facilitava a erosão, a perda de solo por erosão, e não se fazia fertilização, né? Sim. E o problema mais sério foi a chegada da broca, né? Fala um pouquinho sobre isso. Houve esse problema sério do ataque de broca no norte do estado. Isso foi quando? 1945, 1960. 1960. E houve novamente a retenção de estoque. As lavouras estavam praticamente depauperadas no norte e houve então um plano, não era proibido o plantio, e o governo lançou o plano de erradicação em 63, 64. Aí foram erradicados no Brasil cerca de 52% da população cafeira. Foi muito café. Sim. Erradicaram mais de... Aqui no nosso estado, o Espírito Santo também foi muito grande, né? No Espírito Santo sofreu mais, a erradicação foi bem maior. Mas no Brasil, a média do Brasil foi em torno de 52%. Isso causou um desemprego na área rural muito grande. Esse problema causou uma crise de desemprego e êxodo rural no norte do Espírito Santo. Sim. Então, quando eu estava trabalhando na Cares, em Colatina, em 1963, 64, a gente viajava no interior lá e a substituição dessa lavoura era um problema. E após a erradicação, a produção do Espírito Santo chegou a cair para 500 mil sacas. Na década no início de 70. Vamos agora para um próximo intervalo. Voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.